Boa noite. Me chamo Flávio e moro em Petrolina, que fica no estado de Pernambuco. Irei contar um caso que ocorreu com minha família há alguns anos atrás. Nós fomos visitados por uma criatura das sombras. Minha história começa em 92. Nessa época, eu tinha 16 anos e morava na região rural daqui de Petrolina. E para sobreviver, eu e minha família tínhamos um pequeno roçado e alguns animais, como galinhas e porcos. Porém, tirávamos maior parte do nosso sustento da venda de carvão. E além da roça, tínhamos umas 3 caieiras. E para quem não sabe o que é uma caieira, é tipo um forno onde se faz o carvão. É um processo simples, mas demorado. Primeiro, se cava um grande buraco no chão. Depois, se joga madeira lá e cobre com folhas ou mato. E depois, é só tapar tudo com terra, deixando somente 2 aberturas para entrada e saída de ar. E depois disso, é só pôr fogo na madeira. E o processo de queima dura de 2 a 3 dias. E depois de ter feito tudo isso, é só novamente abrir o buraco e tirar o carvão. E era essa nossa labuta. De manhãzinha, assim que os primeiros raios de sol apareciam, íamos pro roçado. E depois, às 9 da manhã, íamos ver as caieiras, que ficavam um pouco longe de minha casa. E ficávamos lá até o meio-dia, hora em que voltávamos para casa. E seguíamos a vida assim. Porém, em uma manhã, recebemos a visita de um estranho homem, e era ele que virava aquele estranho bicho. Numa manhã, como sempre fazíamos, eu e meu pai fomos ver as caieiras, que já estavam com o carvão quase pronto. Porém, quando chegamos lá, vimos que uma delas estava totalmente aberta, como se algo tivesse cavado e bolado dentro dela. Foi algo que fizeram na maldade, pois as madeiras estavam semi-queimadas, espalhadas ao redor do buraco, e as outras 2 estavam intactas, como se quem tivesse feito aquilo não tivesse visto elas. Foi uma grande perda para a gente. O meu pai ficou furioso quando viu aquilo, pois era algo que dava muito trabalho para ser feito, e apesar de ainda termos 2 caieiras, não seria muito para suprir com nossas necessidades, pois era com a venda do carvão que vinha a maior parte de nossa renda. E além de mim, o meu pai tinha mais 6 filhos para criar. E apesar da raiva momentânea, o meu pai logo parou de murmurar, pois ele nunca foi alguém de guardar rancor. E depois disso, começamos a ir atrás de madeira na mata, para novamente por fogo. E foi dali que coisas estranhas começaram a acontecer. Ao redor das caieiras, percebemos diversos animais mortos, como algumas galinhas. Tinha umas 3 mais ou menos, e já era o bastante para se estranhar. Porém, continuamos a fazer nosso serviço. Foi quando deu por volta de 10h30 que avistamos o Zé, um amigo nosso. E ele estava com a espingarda na mão. Meu pai, ao longe, cumprimentou o homem e depois ele falou: "Tu viu um sujeito passar por aqui, Matias?" Matias era o nome de meu pai. Ele então foi e respondeu Zé: "Não vi não, eu só queria saber quem foi o sujeito que abriu minha caieira, que amanheceu aberta com tudo espalhado." O Zé então foi e respondeu meu pai: "Na noite passada, dei abrigo a um homem que se dizia ser parente de minha tia, e nem desconfiei muito, pois ele se parecia mesmo com ela. Porém, de madrugada, o sujeito começou a virar bicho dentro da minha casa, mas para minha sorte, consegui botar ele para fora a tempo. O bicho passou a noite correndo perto de minha casa, e foi só perto do amanhecer que ele foi embora.
e tô atrás dele agora, enquanto ele ainda é gente. Meu pai, então, bem sério, respondeu ao Zé: então, deve ter sido ele quem espalhou toda a minha caieira. Meu pai e o Zé continuaram na prosa por um tempo, e eu já tinha escutado histórias de lobisomem que rondavam pela região, mas nada daquele tipo, pois estava acontecendo com a gente. E ficamos ali até por volta do meio-dia, hora em que fomos para casa almoçar. E quando chegamos lá, a minha mãe nos contou uma história que tinha deixado a gente com muito medo. Minha mãe falou que pouco antes da gente chegar, um estranho homem apareceu em nossa casa e disse ser parente de meu pai, que estava de passagem e só queria passar uma noite ali. Minha mãe, na hora, bateu a porta na cara do sujeito e disse que ele voltasse quando meu pai chegasse. Porém, o homem, com muita raiva, bateu na porta e disse que só voltaria à noite. E depois de dizer isso, ele foi embora. Na hora, o meu pai percebeu que era o mesmo homem que foi até a casa do Zé, e ele, por segurança, foi preparar sua espingarda, pois se o homem disse que ia voltar, com certeza ele voltaria, só que não como um homem, e sim como um bicho. Passamos aquele dia na tensão, pois o medo tomou conta da gente, e assim que a noite chegou, trancamos todas as portas e fomos dormir cedo. E no início, nada aconteceu, mas foi de madrugada que eu e meu pai escutamos aquele bicho. Já era bem tarde quando me acordei para urinar, e a hora eu não sabia ao certo, pois não tínhamos relógio. Porém, ainda era noite, e como o nosso banheiro era fora de casa, fazíamos xixi em penicos que ficavam perto da cozinha. Me levantei e fui até lá. Foi quando vi no corredor o meu pai, parado com a espingarda na mão, e ele pediu para eu fazer silêncio. Então fiz o que ele disse, e só fiquei escutando o barulho dos grilos. E como eu estava muito apertado, peguei o penico e comecei a fazer xixi. E foi nessa hora que eu vi um bufado na porta da cozinha. Senti um arrepio que foi dos pés à cabeça e travei todo o meu corpo. E aquilo ficou um tempo na porta, mas logo saiu e dava para escutar ele andando com passos pesados e bufando muito alto. Ele ia de um lado para o outro, parecia procurar uma brecha para entrar. Por isso, ele só ficava rodando de um lado para o outro. E depois que fiz xixi, eu voltei para minha rede. Não preguei o olho aquela noite, pois o bicho que estava lá fora passou a noite rodeando minha casa e indo embora perto do amanhecer. E já de manhã tive que me levantar para poder ajudar meu pai. E fomos logo até as caieiras, pois o meu pai estava com um pressentimento ruim sobre a noite anterior. E assim que chegamos lá, as três estavam abertas e com os carvões espalhados do lado. Porém, o mais estranho era o homem que estava ao longe observando a gente. Naquele momento, meu pai ficou temendo pela nossa vida e disse que naquela noite ele daria um fim naquela história. Juntamos alguns carvões, que deram 4 sacos, e descartamos os outros. E não fizemos mais nada. Só passamos o dia reforçando as portas de casa. O meu pai me deu um revólver e disse que se aquele bicho aparecesse, eu mandasse bala nele. Eu já tinha atirado antes, mas nunca em um lobisomem. Porém não foi preciso, pois foi o meu pai
que afugentou aquela criatura. Perto do anoitecer, o meu pai foi até o quintal e se trancou no banheiro que ficava fora de casa. E lá ele ficou até aquele bicho aparecer. E as horas foram se passando e nada do lobisomem dar as caras. E eu e minha família fomos dormir cedo, mas eu estava muito preocupado com meu pai, que havia ficado sozinho lá fora. Porém, foi por causa dele que aquele lobisomem foi embora. Umas horas da noite, acordei com um tiroteio nos fundos de minha casa e depois dos tiros, ouvi um som assustador. Parecia que alguém estava matando um porco. Uma coisa lá fora fazia esse barulho muito estranho e pelo urro que aquilo fazia, deu para perceber que ele foi se distanciando cada vez mais. E pouco tempo depois, meu pai começou a bater na porta. Eu então fui e abri ela, e ele entrou, e tinha sido ele que tinha atirado naquele bicho. E com os tiros, ele tinha ido embora. E eu e ele ficamos acordados a noite toda, esperando ele voltar. Porém, o lobisomem não voltou. No outro dia, meu pai disse que atirou nele de dentro do banheiro, enquanto ele estava de pé, bem em frente à porta, e que o tiro tinha acertado as costas dele. Mas meu pai achava que aquilo não era o suficiente para que ele morresse, e que a gente se preparasse para caso ele voltasse. Porém, depois dos tiros, ele nunca mais voltou, e passamos um tempo até voltarmos a fazer carvão, pois tínhamos medo que ele ficasse atrapalhando a nossa vida. Eu não vi o lobisomem aquela noite, somente escutei o estranho barulho que ele fazia, mas o meu pai ouviu, e ele disse que a criatura era metade homem e metade bicho, e de pé ele dava quase 2 dele. E foi muita sorte ele ter fugido depois de ter levado os 2 tiros. E depois desse encontro com o lobisomem, seguimos nossa vida normal. Porém, quando a noite chegava, eu ficava com muito medo, pois ele não tinha morrido naquela noite e ainda andava por aí, assustando as pessoas.